José nunca teve muita coisa, desde cedo aprendeu que a vida não vinha com facilidade pra gente como ele. Cresceu em bairro simples, casa pequena, pai ausente e mãe batalhadora. Trabalhou cedo, aprendeu a se virar e nunca reclamou demais porque sabia que reclamar não colocava comida na mesa. Quando conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, sentiu que finalmente algo bom tinha acontecido. Ela também vinha de origem humilde, cheia de sonhos guardados no peito. Os dois se entenderam rápido, não porque tinham muito, mas porque dividiam a mesma falta. Falta de dinheiro, de oportunidades, de chances reais de crescer. Casaram jovens, sem festa grande, sem lua de mel. O casamento foi selado com esperança, não com luxo. Moraram de aluguel em um lugar simples, móveis usados, geladeira velha e contas sempre apertadas. Mesmo assim, havia carinho. Eles se apoiavam, riam das dificuldades e acreditavam que juntos dariam um jeito. O filho veio cedo, um menino saudável, chorão, mas forte. Quando segurou o filho pela primeira vez, José sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Um medo enorme misturado com amor. Medo de não dar conta. Amor suficiente para prometer a si mesmo que jamais abandonaria aquele menino. A vida ficou mais difícil depois disso. As despesas aumentaram, o salário nunca acompanhava. Ele trabalhava o dia inteiro, às vezes fazia bicos à noite, chegava cansado, mas tentava estar presente. Brincava com o filho do jeito que dava, ajudava no banho, acordava de madrugada quando precisava. Era um pai simples, mas inteiro. A esposa, porém, começou a mudar aos poucos. Raíssa sempre foi bonita, mas antes isso nunca parecia importante. Com o tempo, passou a cuidar mais da aparência, a se olhar diferente no espelho. Comentários de pessoas de fora começaram a aparecer. Diziam que ela tinha porte, que tinha rosto, que podia ir longe se quisesse. No começo, aquilo parecia apenas elogio vazio. Até que surgiu a oportunidade, um convite para trabalhar como modelo. Nada grande no início, apenas fotos, eventos pequenos, algo que prometia dinheiro melhor do que qualquer trabalho comum. Ele ficou desconfiado, preocupado, mas também esperançoso. Pensou que talvez fosse a chance de melhorar a vida da família, de sair do aperto. Ela aceitou. No começo, tudo parecia sob controle. Ela viajava pouco, voltava contando novidades, comprava algumas roupas melhores, ajudava mais nas contas. Ele continuava na rotina pesada, cuidando do filho, enquanto ela se ausentava. Sentia saudade, mas acreditava que era um sacrifício temporário. Só que o temporário começou a virar permanente. As viagens ficaram mais frequentes, as mensagens diminuíram. O sorriso dela já não era o mesmo quando voltava. Ela começou a se incomodar com a casa simples, com a rotina repetida, com o jeito cansado dele. Pequenas coisas passaram a incomodar demais. Enquanto isso, a vida dela subia rápido. Novos contatos, novas oportunidades, mais dinheiro. Ela passou a ganhar, em um mês, o que ele não ganhava em um ano. Comprou roupas caras, celulares novos, mudou o jeito de falar, o jeito de se portar, e ele ficou para trás. Não por falta de esforço, mas porque o mundo dela passou a girar em outra velocidade. José se sentia pequeno perto da nova realidade dela. Tentava acompanhar, mas não conseguia. Continuava acordando cedo, pegando o transporte lotado, chegando em casa exausto. O filho era o que mantinha ele em pé. Era no menino que ele encontrava força, preparava comida simples, levava para a escola, ajudava no dever do jeito que sabia. O amor pelo filho não diminuía, só crescia. Ele não percebia que enquanto se agarrava à família, a esposa já estava se soltando dela. A decisão veio de forma fria. Raíssa não gritava mais, não discutia. Apenas avisou que queria seguir outro caminho. Que tinha crescido, que tinha novas oportunidades, que aquela vida não combinava mais com ela. Não havia mais espaço para o casamento, nem para aquela rotina de pai, mãe e filho pobres. Ela escolheu ir embora. Levou roupas, dinheiro, contatos e sonhos novos. Não levou o filho, disse que não podia, que a vida dela não permitia, que ele ficaria melhor com o pai. Prometeu ajudar financeiramente, prometeu visitar, prometeu não sumir. Promessas que ficaram no ar. Quando a porta se fechou, José sentiu algo quebrar dentro dele. Não foi só o fim do casamento. Foi a sensação de ter sido deixado para trás como se não valesse mais nada. Sentiu vergonha, tristeza, raiva
e um vazio profundo. Chorou escondido, longe do filho, não podia se permitir cair. Tinha uma criança que dependia dele. No dia seguinte, acordou cedo, fez café, arrumou o menino, levou para a escola, tudo do mesmo jeito, só que mais pesado. A ausência da mãe começou a ser sentida na casa. O silêncio ficou maior, as noites ficaram mais longas. Ele tentava ser forte, mas havia dias em que sentava sozinho, olhando para as paredes, tentando entender onde tinha errado. Com o tempo, as promessas dela foram se apagando, o dinheiro vinha pouco, irregular, as visitas se tornaram raras, as mensagens quase nenhuma. Ela estava ocupada demais, vivendo uma vida que não incluía o passado. Ele continuou trabalhando, cuidando do filho, enfrentando olhares de pena, comentários maldosos, dificuldades dobradas. Teve dias em que faltou dinheiro, dias em que faltou força, dias em que pensou em desistir de tudo, mas sempre olhava para o menino dormindo e encontrava um motivo para seguir. Aprendeu a fazer tudo sozinho. Cozinhar melhor, lavar roupa, cuidar de doença, participar de reuniões escolares. Aprendeu a ser pai e mãe ao mesmo tempo, mesmo sem saber se estava fazendo certo. A dor não desapareceu, apenas ficou guardada em algum canto do peito. Ele ainda lembrava da mulher que amou, da vida simples que tinham, dos planos que fizeram juntos. Às vezes via fotos dela na internet, em lugares caros, sorrindo com gente importante. Aquilo machucava, mas também trazia uma certeza amarga. Ela não voltaria. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Não porque era forte, mas porque não tinha escolha. A vida não esperava ninguém se recompor. As contas continuavam chegando, o filho continuava crescendo e o mundo não se importava com a dor de um pai abandonado. E ali, naquela rotina silenciosa e pesada, começava a transformação de um homem comum. Um homem que perdeu a esposa, perdeu o sonho de família, mas ainda segurava firme a mão do filho. Depois que a esposa foi embora, a dor não ficou parada no mesmo lugar, ela cresceu. Cresceu quando ele começou a perceber sinais que antes se recusava a enxergar. Pequenos comentários, mudanças bruscas, ausências longas demais. Até que a verdade apareceu de forma cruel, como costumam aparecer as verdades que ninguém quer saber. Ele descobriu que ela tinha se envolvido com o próprio empresário. Não foi por ela contar, foi por fotos, comentários, olhares de pena das pessoas e, por fim, pela confirmação que veio como um soco no estômago. Ela não só tinha traído o casamento, como tinha começado um relacionamento com um homem que a havia levado para aquele mundo de luxo. As imagens eram claras demais para negar. Ela sorrindo em lugares caros, abraçada a ele, vestindo roupas que ele jamais poderia comprar. Tudo aquilo parecia um filme distante, como se aquela mulher não fosse a mesma que dividia um prato simples com ele anos antes. Ele chorava em silêncio. Chorava de madrugada, sentado na beira da cama, se perguntando onde tinha errado. Perguntava a si mesmo por que ela tinha se deslumbrado tanto. Por que tinha trocado uma família inteira por uma vida que parecia perfeita só por fora? Chorava principalmente porque ainda a amava. Esse era o pior sentimento de todos. Não era ódio, não era desprezo, era amor misturado com abandono. Um amor que não tinha mais onde se apoiar, um amor que doía. O filho percebia que o pai estava diferente. Mais calado, mais cansado. Mesmo tentando ser forte, ele não conseguia esconder tudo. Ainda assim, fazia o possível para proteger o menino daquela dor. Nunca falou mal da mãe, nunca tentou colocá-la contra o filho, guardava tudo dentro de si. Até o dia em que o destino resolveu apertar ainda mais. O menino passou mal de repente, uma emergência que não dava para esperar. Ele correu para um médico particular porque no desespero não pensou em mais nada além de salvar o filho. O atendimento foi feito às pressas, exames, medicação, cuidados imediatos. Quando veio a questão do pagamento, o chão sumiu debaixo dos pés dele. Ele não tinha dinheiro, nem naquele dia nem nos próximos. A médica percebeu o desespero estampado no rosto daquele pai. Disse que ele poderia pagar depois. Disse para não se preocupar naquele momento. Ele agradeceu, envergonhado, sentindo o peso de não conseguir oferecer tudo ao próprio filho.
Passaram-se alguns dias. Então veio a surpresa. Informaram a ele que a dívida estava quitada, que alguém havia pago tudo. Não disseram quem, apenas que estava resolvido. Ele ficou confuso. Pensou em todas as possibilidades. Nenhuma parecia fazer sentido. A única pessoa que passou pela cabeça foi a vizinha. Uma mulher simples que sempre demonstrou carinho pelo menino e respeito por ele. Achou que talvez tivesse sido ela, por bondade. Agradeceu em pensamento, mesmo sem ter certeza. A vida seguiu, meses se passaram, a rotina continuava pesada, mas organizada. Ele já não chorava todos os dias, mas ainda doía. Ainda olhava fotos antigas às vezes. Ainda se perguntava como tudo tinha desmoronado tão rápido. Até que numa noite chuvosa, alguém bateu à porta. Ele não esperava a visita. Ainda mais naquela hora. Quando abriu, levou um choque. Era ela. A ex-esposa estava ali, parada diante dele, completamente molhada pela chuva. Vestida com roupas caras, maquiagem borrada, o olhar cansado e diferente. Não havia aquele sorriso confiante das fotos, havia fragilidade. Ela entrou, o clima era pesado, carregado de passado. Ela chorou muito. As lágrimas não pareciam ensaiadas, pareciam represadas há tempo demais. Contou que se arrependia de tudo que tinha feito. Disse que sentia saudade da vida simples, da casa pequena, dele e principalmente do filho. Disse que nada daquilo luxuoso conseguiu preencher o vazio que sentia. Ela confessou que tinha se deslumbrado, que tinha perdido a noção da realidade, que se deixou levar por promessas, status e atenção. Admitiu que abandonou o que realmente importava. Disse que só depois de perder, percebeu o valor da família que tinha destruído. Ele ouviu tudo em silêncio. Cada palavra entrava como uma mistura de dor e alívio. Dor por confirmar tudo o que suspeitava. Alívio por ver que ela não estava tão distante emocionalmente quanto parecia. Ele também se emocionou, contou que nunca tinha deixado de amá-la. Que a traição e o abandono o feriram profundamente, mas que o sentimento nunca morreu. Disse que perdoava o que ela tinha feito, porque guardar rancor só tinha feito ele sofrer mais. Mas deixou claro que não seria simples. Pediu tempo. Disse que precisava pensar, que precisava proteger o filho. Que tinha sido muito machucado pela ausência da mãe. Pediu que, se ela realmente quisesse voltar, teria que provar com atitudes, não com palavras. Pediu que ela alugasse um lugar perto e tentasse aos poucos reconquistar o filho. Ela aceitou. Naquela noite, a chuva não dava trégua. Raíssa pediu para ficar apenas até amanhecer. Ele concordou. De manhã cedo, o filho acordou e viu a mãe ali. Não houve alegria imediata. Não houve abraço caloroso. O menino estava diferente. Mais fechado, a ausência tinha deixado marcas. Ele respondeu pouco, evitou contato, manteve distância. Aquilo doeu nela mais do que qualquer coisa. Ela saiu em silêncio. Alugou um quarto simples perto dali, como combinado. Começou a aparecer com cuidado, não forçava nada, levava pequenas coisas para o filho, ajudava como podia, respeitava o tempo dele. Às vezes ele aceitava, às vezes não. E ela entendia. Enquanto isso, José observava tudo, via o esforço dela. Via a persistência, via que não era apenas culpa passageira. Descobriu com o tempo que tinha sido ela quem pagou a dívida do hospital do filho, de forma anônima, sem querer reconhecimento. Aquilo tocou fundo. Os meses foram passando, o filho começou a se soltar aos poucos. Pequenos gestos, pequenos sorrisos. A presença constante dela, sem cobranças, começou a reconstruir o que tinha sido quebrado. Ele também mudou. A dor foi dando lugar à reflexão. Ele começou a enxergar não só os erros dela, mas também as fragilidades humanas. Percebeu que o arrependimento era real, que aquela mulher não era mais a mesma que foi embora. Quando decidiu, não foi de uma vez. Foi num dia comum, observando a interação simples entre mãe e filho. Ali José entendeu que o amor não tinha acabado, só tinha se perdido no caminho.
Ele resolveu reatar não por carência, não por medo de ficar sozinho, mas porque viu verdade no arrependimento dela. Esforço na mudança e amor ainda vivo naquela família. Eles voltaram devagar, sem promessas grandiosas, sem ilusões, com os pés no chão. A vida não ficou perfeita, mas ficou real. E aquela família, que um dia foi destruída pelo deslumbramento, começou a ser reconstruída pela humildade. Se você chegou até o final da história e gostou, deixe seu joinha. Comente sobre o que achou da história nos comentários abaixo. Esse canal é dedicado a contar histórias de pais solteiros. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Até o próximo vídeo.